Você que acabou de sintonizar o rádio neste momento, fique comigo. Vamos juntos. A magia do rádio, ela está justamente na curiosidade do ouvinte, em saber quem é que está do outro lado. Você que já me ouviu na Rádio Alvorada, no programa Os Cobras da Notícia, como também você que já acompanhou também na Rádio Alvorada, eu apresentando o Na Polícia nas Ruas. Hoje eu apresento na Rádio Justiça programas como também A Voz do Brasil. E aqui na Rádio Nacional, onde eu já estou há quase 40 anos, aqui eu apresento o nosso Revista Brasil. Sou Walter Lima e aqui estou para contar um pouco da minha história. Eu cheguei no ano de 1969, sou oriundo de Anápolis, e o meu começo foi justamente numa rádio. Mas é que numa rádio diferente, onde o público também era diferente, ou seja, na rádio da estação rodoviária aqui do Plano Piloto, onde naquele tempo, a exemplo dos aeroportos, na estação rodoviária também tinha os anúncios de chegadas e saídas também dos ônibus interestaduais. Então essa era a minha missão. Atenção, passageiros, o seu embarque já está previsto, o ônibus já está no pátio para o seu embarque. E de lá, as pessoas que passavam por ali ficavam curiosas em saber, mas que voz é essa? Até que eu comecei a receber propostas de testes. Então ali foi o começo de tudo. Vamos então agora com as informações da nossa capital federal. Vamos então, a partir de agora, movimentar os nossos âncoras que estão aí em todo o país. Eu comecei mesmo no Rádio AM em 1978, já na Rádio Alvorada. Daqui a pouco teremos também as informações do mundo. Eu lembro do Walter Lima, era um repórter, né? Apresentador, locutor, uma voz bonita, né? Aquela voz grossa, grave, assim, né? A gente ficava imaginando, pô, deve ser um cara grandão, forte e tudo. Eu já ouvi pela TV algumas vezes, na TV. A primeira vez que eu vi até assustei, né? Magrinho, baixo, mirradinho, assim, né? Com a voz, assim, potente, né? Na rodoviária a gente escutava a voz, né? Tá ônibus, tá hora, tudo, não sei o quê. Compra um pastel, um caldo de cana aqui, não sei o quê. Aí como a gente era pequeno, sabe o cara tá ali dentro daquela caixinha falando? Naquela época, 70, 80, quando eu era criança, era um radiozinho pequenininho assim, vermelhinho, que minha mãe comprou, pegava 2 pilhas grandes, pegava, colocava lá e ia sintonizar e não tá pegando. Ou botava uma esponja de aço na ponta, ou colocava no móvel mais alto, ou perto da janela. O dinheiro que o pessoal tinha era para comprar justamente a pilha, para poder estar ali com o seu rádio garantido, para poder acompanhar as notícias que chegavam. De repente, calava de uma vez, opa, acabou a pilha. Aí fiquei desesperado, tem que comprar pilha, que não pode ficar sem rádio. Aí eu cresci, esse amor pelo rádio, né, pelo hábito que ela tinha, e eu acabei adquirindo. Na década de 70, o rádio era um companheiro para muitos candangos que estiveram presentes na construção e no desenvolvimento da capital. E muitas vezes, um único meio de informação e lazer das famílias. Naquele tempo, televisão praticamente eram pouquíssimas as residências que tinham um aparelho de TV. Então o rádio, na expressão de hoje, né, bombava. Os Cobras da Notícia, por exemplo, praticamente parava a cidade, porque aqui você não tinha representantes políticos para você reclamar da situação da cidade, ou seja, do buraco na sua rua, da árvore que não era podada, do hospital que não atendia bem, da falta de segurança. Então, por onde é que o pessoal buscava justamente o amparo? Na rádio. Os radialistas da época noticiaram vários acontecimentos importantes da história de Brasília. Mas um em especial marcou muito a vida do Walter Lima. O assassinato do Mário Eugênio. Realmente que me abalou profundamente, mesmo a gente sendo concorrente, nos respeitávamos.
11 de novembro de 1984. Ao sair do trabalho, ainda na porta da Rádio Planalto, o jornalista Mário Eugênio de Oliveira é assassinado com 7 tiros. Mário Eugênio era conhecido por fazer jornalismo investigativo e poucos dias antes de morrer, havia desvendado uma série de crimes envolvendo integrantes da Polícia Civil e do Exército. Infelizmente, quando ocorreu essa tragédia, que para mim foi uma verdadeira tragédia, eu, na minha condição de repórter de polícia, tive que ir ao local onde ocorreu, portanto, aí, este assassinato. Foi aqui no setor de rádio e TV Sul, numa situação realmente muito triste. 2 anos depois dessa cobertura, em agosto de 1986, Walter Lima aceitou o convite para apresentar o Revista Nacional. Programa que até hoje é gravado nesse estúdio e agora se chama Revista Brasil. Essa mudança marca uma nova etapa na carreira dele e foi aí que nasceu uma relação ainda mais próxima com os ouvintes. A grande relação de quem fazia o rádio na apresentação com o público era através de cartas. Normalmente no conteúdo tinha ali algum tipo de denúncia, ou o hospital não atendeu, ou falta aquela parada de ônibus. Eram, portanto, assuntos muito próximos do que interessava para a comunidade. Nós tínhamos aí caixa postal, ou mais de uma caixa postal, onde ali era necessário uma Kombi, ela chegar uma vez por semana para poder recolher aí essas cartas. Eram realmente milhares e milhares de cartas. A escrita era totalmente diferenciada, ou seja, eles caprichavam no sentido de chamar a nossa atenção. Essa interação com carta é o que hoje acontece com as redes sociais, né? Convido você, caso queira também interagir conosco, encaminhar a sua mensagem aqui para o WhatsApp aqui da nossa emissora. No passado, não tão distante assim, as comunicações eram extremamente complicadas, mas o ouvinte, ele queria estar ali, ou por carta, ou por orelhão, ou até mesmo pessoalmente, ele vinha também até os estúdios. Então a pessoa enchia ali o cofrezinho do orelhão com fichas para poder ter a oportunidade de conversar com o apresentador, ter condições também para, de certa forma, comunicar algum acontecimento na cidade. O povo quer conversar. Tem gente que não vai para a cama antes de acompanhar determinados programas de rádio. Ou então, quando vai para a cama, leva o radinho também para poder ficar ali, porque tem gente que não consegue pegar no sono se não for com o rádio ligado. Eu tenho um rádio no meu quarto. O rádio, para mim, acho que foi e sempre será um grande amigo, sempre um grande parceiro, uma paixão. Então tá aí o recado. As emissoras de rádio, de fato, elas contribuíram muito com a história aqui da nossa capital federal. Eu tenho consciência que eu fiz e continuo fazendo a minha parte. Obrigado, Brasília, por ter nos acolhido.